Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira aula da Maratona Viva Livre da Ansiedade. Parabéns pelo seu comprometimento com a sua saúde mental e muito obrigado por chegar aqui comigo nessa aula. É muito importante ter a sua companhia, eu espero que você esteja aproveitando cada conteúdo de cada uma das aulas e colocando em prática as técnicas que eu já ensinei para você. Vamos relembrar o que você já aprendeu até aqui. Na primeira aula, você entendeu o que é a ansiedade, os seus sintomas. Na segunda aula, você entendeu quais são as causas para que você tenha ansiedade, quais os tipos de ansiedade mais comuns. Todas as aulas, nessas duas aulas, você também praticou técnicas e deve ter percebido qual dessas técnicas foi mais eficiente para você. Nessa aula de hoje, além de conhecer mais 3 técnicas que inclusive fazem parte do meu treinamento para mentes ansiosas, você vai descobrir tudo sobre os medicamentos e quais as opções não medicamentosas, quais os suplementos para ansiedade. É uma aula muito aguardada, muito solicitada por muitos de vocês. Antes de nós iniciarmos essa aula, eu preciso agradecer muito pelos comentários, pelas participações, por você estar aqui dando esse primeiro passo em favor da sua vida. O André é um dos meus alunos no treinamento para mentes ansiosas e na sua fala nós conseguimos identificar algo muito comum que acontece com diversas pessoas quando é iniciado o tratamento medicamentoso. Eu vou explicar isso ao longo dessa aula. Então vamos lá. Eu comecei a sentir algumas crises há uns 7 anos atrás, começou com muita dor no estômago, depois começou dores no corpo, e eu não sabia o que era aquilo até então, fiquei preocupado, fiz vários exames médicos, fiz até endoscopia para ver o que era no estômago, tudo no coração, deu tudo normal, e até que alguém me levou no médico, e eu passei no médico, o médico começou a falar para mim que era crise de ansiedade. Então ele passou para mim citalopram 20 miligramas e eu fiquei tomando, só que depois de algum tempo as crises começaram a piorar e eu não sabia o que era aquilo. Bom, vamos recapitular rapidamente todo esse conhecimento da aula 1 e 2, mas é muito importante que você assista. Nós aprendemos que a ansiedade tóxica, aquela ansiedade patológica, ela engana o nosso cérebro. A ansiedade patológica, ela muda o cérebro e ele começa a achar o quê? Ele começa a achar que existe ameaças em todos os lugares, mesmo quando não existe ou quando existe segurança. O circuito de ameaça, ele está desregulado, ele dispara automaticamente, ele demora para desligar. Então, o mundo é ameaçador. E, além disso, a ansiedade, ela engana, ela conta uma mentira dizendo que você não tem força para vencer essas ameaças. Ou seja, o mundo é ameaçador e você não tem condições de enfrentar. Só que isso é uma mentira que o cérebro ansioso conta pra gente. Isso faz com que? Faz com que a gente fique constantemente funcionando neste modo. No modo do alerta, no modo da insegurança, no modo da evitação e, obviamente, isso daqui consome muita energia, nós ficamos no modo do cansaço, do esgotamento. E esse outro circuito, ele é desligado, que é o circuito cerebral da calma, do foco, do prazer, da realização, de construir coisas importantes. O objetivo do tratamento é curar a ansiedade. Então o tratamento para ansiedade ele é curativo e é importante para qualquer tratamento nós sabermos onde nós queremos chegar, porque sem isso a gente não consegue traçar a nossa rota para chegar lá. Então, onde nós queremos chegar no tratamento? Nós queremos curar a ansiedade tóxica. E o que quer dizer essa cura? A cura quer dizer os sintomas de ansiedade fora de hora, esses sintomas que vêm quando não existe perigo, eles têm que sumir. A gente tem que conseguir recuperar e aproveitar o prazer, o foco e os relacionamentos, porque na ansiedade tóxica o nosso foco está sempre no perigo, a gente não consegue aproveitar isso. A gente tem que acabar com a evitação, ou seja, voltar a dirigir, voltar a viajar, voltar a sair, voltar a fazer as coisas que a ansiedade
fazia com que você ficasse com receio de fazer, voltar a interagir com as pessoas, aproveitando, sem ter aquela preocupação, aquele medo de passar mal. Sem recaídas, ou seja, não é uma melhora rápida, é uma melhora sustentável. Mesmo que o mundo fique turbulento, eu sei como voltar para o meu caminho. E sem remédios, o objetivo é sim tirar o remédio, claro que é. Esse é o objetivo, isso é aonde nós queremos chegar. E vamos ver a rota que a gente usa para chegar lá. Bom, a gente aprendeu que para superar a ansiedade de forma definitiva, e aqui vocês já estão num passo assim muito maior do que a maioria das pessoas e da maioria dos médicos. Não adianta somente a gente aliviar. Para superar a ansiedade de forma definitiva, a gente precisa mudar esses 3 motores da ansiedade: os pensamentos, as sensações da ansiedade e os comportamentos, aquilo que a gente faz ou deixa de fazer em função dessa ansiedade tóxica. A gente vai mudar o cérebro, a química cerebral, a gente vai ativar as áreas do relaxamento e diminuir as áreas do alerta, e a gente também foca em mudar o nosso estilo de vida e o ambiente, principalmente mudando a nossa alimentação, mudando o nível de atividade física e restaurando os padrões de sono. Esses 3 pilares são os pilares que fazem a pessoa melhorar e manter a melhora. Bom, o cérebro ansioso seria mais ou menos esse daqui. Você vê que o cérebro ansioso aqui, ó, ele está todo mais ou menos em preto e branco, todo desligado. Esta parte da frente, que é a parte da calma, ela não está funcionando. E olha aqui a amígdala, né? A amígdala, ela está hipertrofiada, ela está muito acesa. Então a gente fica funcionando somente em função da amígdala, que é em função da ameaça. Como é que isso acontece? A gente tem uma química alterada pela nossa história, pela genética, pela história de vida, pelo ambiente, pelo estilo da nossa vida. Isso faz com que haja uma diminuição em níveis de serotonina específicos do cérebro, uma diminuição do GABA, que é um neurotransmissor também do relaxamento. Também tem outros aqui, eu coloquei só para vocês entenderem que não são só esses 2, tá? Tem o glutamato, a noradrenalina, a dopamina, o cortisol, todos eles estão envolvidos, mas esses 2, eles são os principais. Eu estou colocando isso para você entender onde os remédios e os suplementos agem. E aí, quando isso ocorre, os neurônios ficam paralisados. Esta área desliga, essa área que é do foco, da calma e da motivação, e essa área aqui, ó, ela fica hiperativada, que é a área do alerta, de atacar ou fugir. A gente fica funcionando somente nesse circuito, só que isso uma hora esgota. Então, é assim que o cérebro está ansioso, é assim que funciona o cérebro ansioso. Os remédios e os suplementos, eles vão agir aqui. A gente precisa necessariamente deles? Não. Por quê? Porque se a gente treina um novo padrão de pensamento, de sensação e de comportamentos, nós conseguimos ativar esses neurônios mesmo sem precisar mudar aqui. E isso é importante. Agora, se a gente muda isso, só que a gente não treina para ativar os neurônios, e o neurônio ele só treina com mudanças no padrão de pensamento e comportamento, não adianta a gente melhorar isso. Por quê? Porque uma vez que isso sai, isso aqui volta a paralisar. Então, o remédio ele vai ajudar no treino para ligar as áreas que estão paralisadas. Tem pessoas que precisam? A minoria. A maioria consegue ligar essas áreas sem precisar aumentar isso daqui. Isso é muito importante que vocês entendam. Por quê? Porque aí mora o segredo do tratamento. E é por isso que muita gente ainda acredita que a falta de serotonina, a falta de GABA é o problema. Se eu melhorar, se eu colocar, eu vou melhorar a ansiedade, e isso não funciona. A ideia, então, a gente entendeu onde a gente está atuando e o objetivo é ligar os neurônios. Esse é o nosso foco. Bom, então como que trata a ansiedade? Isso daqui é como nós aprendemos na psiquiatria, na especialidade da psiquiatria. Eu sei que quem não é psiquiatra muito provavelmente não conhece isso, e mesmo psiquiatras, às vezes eles não têm isso claro, mas esse é o jeito correto. A ansiedade a gente pode tratar de 2 formas, com remédios e
com formas naturais, sem remédios. Como que a gente vai escolher? Se a ansiedade está incapacitante, se a pessoa não consegue trabalhar, se ela não consegue se relacionar, se ela não consegue exercitar as tarefas do dia a dia. Nesses casos, ou em casos muito crônicos, a gente vai para os remédios. Se não, a gente vai nesse daqui. Os remédios, tem remédios de alívio e remédios de longo prazo. O remédio de alívio é como se fosse uma dipirona, uma Novalgina. Quando eu estou com febre, eu tomo uma Novalgina, ajuda? Ajuda. Se eu tiver febre uma semana inteira, não adianta eu tomar Novalgina. Provavelmente eu estou com uma infecção, vou precisar tomar um antibiótico, uma amidalite, uma infecção de ouvido, às vezes uma pneumonia. Então, aqui é onde as pessoas param. As pessoas elas ficam nesses remédios de alívio e os médicos que não têm esse conhecimento, infelizmente, mas agora você já está fazendo essa história diferente, eles ficam dando esse remédio. O que é essa dipirona da ansiedade? É o clonazepam, é o alprazolam, é o lorazepam, é o bromazepam, o diazepam, são os remédios tarja preta, os calmantes que viciam, causam esquecimento e eles aliviam, mas eles não tratam. Eles não aumentam nem a serotonina e eles não aumentam o GABA de uma forma sustentável. Eles são extintores de incêndio. Essas medicações, elas não viciam. Aqui tem os antidepressivos, que são a primeira linha de tratamento. Tá? Só que elas têm efeitos colaterais, ganho de peso, sedação, queda de libido, isso 99% deles vão ocasionar. E eles são difíceis de parar. E aqui, quais são os métodos naturais que funcionam? A terapia cognitivo-comportamental, que é um treino, é uma psicoterapia que ela é desenvolvida especificamente para mudar os pensamentos, sensações e comportamentos ansiosos. Então, uma terapia que ela foi desenhada para mudar esse ciclo da ansiedade. O mindfulness, que é um tipo de treino de concentração baseado em algumas técnicas de meditação, mas feito de uma forma muito prática. A atividade física, principalmente atividade aeróbica, mas musculação funciona também. Olha que interessante, o recomendável é que seja 150 minutos por semana. Só que se a pessoa faz 5 minutos de caminhada, os níveis de ansiedade já melhoram. Agora, é importante a gente ter um plano de atividade física. Alimentos anti-inflamatórios, dietas anti-inflamatórias podem ajudar? Podem. Tem alimentos que pioram? Também tem. E suplementos, nós vamos falar hoje. Quais são os remédios para ansiedade? Para ficar muito claro, tá? Mas veja bem, isso daqui é caráter informativo. Obviamente você não deve se automedicar sem um acompanhamento médico. Então esses remédios de alívio, eles estão aqui e aqui é onde mora a grande parte do tratamento. E aqui é um dos motivos porque as pessoas não conseguem viver livre da ansiedade, porque elas param aqui. Então a gente vai dividir os remédios de alívio e os remédios de longo prazo. Esses remédios, clonazepam, rivotril, alprazolam frontal, lorazepam, lorax, midazolam, dormonide, bromazepam, que é o lexotan, fluinitrazepam, que é o roipinol, o nitrazepam e o cloxazolam. Esses já são mais antigos, né? E aqui, esses todos são remédios de primeira linha, ou seja, os médicos, quando vão ter que tratar, esses são os mais estudados para ansiedade. São só esses? Não. Mas esses são os mais estudados. A chance de cada um deles funcionar é muito parecida. Para cada quadro tem alguns que são melhores do que os outros, mas esses funcionam para todos os tipos de ansiedade. Sertralina, paroxetina, Zoloft, paroxetina, o Aropax, fluvoxamino Luvox, fluoxetino Prozac, citalopram Cipramil, escitalopram Lexapro, venlafaxina Effexor, duloxetina Cymbalta, desvenlafaxino Pristic, a imipramina, que é o Tofranil, e a clomipramina, que é o Anafranil. Esses nomes são os nomes referência, tá? Tem outros nomes de genéricos. Olha aqui, eles não tratam, eles só aliviam e eles têm que ser usados por curtíssimo período de tempo, até que esses façam efeitos ou até que as estratégias naturais possam ser implementadas. É aí que tem a função deles e é só essa função. Porém, as pessoas elas ficam aqui por anos e aí elas ficam com um remédio que não está funcionando, que está causando esquecimento e que elas não conseguem parar. Aqui, eles podem dar, isso daqui quase todos vão dar um pouco
Libido, todos eles vão diminuir a libido, dar problemas de ereção, problemas de orgasmo, eles retardam o tempo para o orgasmo. Podem dar alguns problemas de peso, uns mais do que os outros, alguns podem dar sonolência, alguns podem soltar ou prender o intestino e, às vezes, eles têm sintomas de anestesia afetiva. Como assim? A pessoa, ela sente como se ela não sentisse mais ansiedade, mas ela não sente prazer também, fica tudo meio flat, o mundo fica meio sem gosto, não tá bom, não tá ruim. E ela sente como se fosse um robô, sem emoções. Isso pode acontecer com alguns. E o que é interessante? Essas medicações, elas aumentam a serotonina, a noradrenalina? Sim, mas não é isso que melhora. Por quê? Porque você toma elas aumentam a serotonina na hora, depois de 1 hora que você toma. Só que elas demoram 1 mês e meio para fazer efeito. No começo, elas podem dar náusea, tontura, diarreia, pode deixar você, digamos, com a cabeça aérea, pode dar choque no corpo, pode piorar a ansiedade. Por quê? Porque depois de 1 mês, elas vão facilitar a ativação dos neurônios de relaxamento. Agora, se eu tenho a medicação, mas eu não pratico, eu não faço nada para mudar, é a mesma coisa de nós tomarmos um suplemento de proteína para ganhar massa muscular e não irmos na academia. Não tem propósito. Porém, muita gente não sabe disso. Agora, todo mundo precisa de suplemento para ir na academia? Não, nem todo mundo. Da mesma forma que nem todo mundo precisa desses remédios. Isso é importante entender. Os suplementos para ansiedade que funcionam, quais são eles? Então aqui eu coloquei para vocês entenderem. Ó, eles vão atuar em 3 substâncias principais, todos os suplementos. No GABA, na serotonina e no cortisol. O cortisol está aumentado quando existe inflamação cerebral, ele é um sinal de que o cérebro, o corpo está funcionando num estado de estresse. Então eles vão aumentar o GABA, aumentar a serotonina ou modular o cortisol. E aqui eu gosto de dividir por linhas. Por quê? Para vocês saberem por onde vocês têm que começar. Quem atira para todos os lados não sabe quando acertou, não sabe se está ganhando do inimigo ou não. Então, quais são aqueles que têm a maior chance de funcionar? Claro que tem a segunda linha, para quem não melhorou, não se adaptou aos primeiros, tem a terceira linha. É importante ter um racional, senão você vai fazer uma alquimia e você não consegue ter um plano, você não sabe por quanto tempo tomar e você não sabe se está funcionando ou não. Então, vamos lá, vamos aprender aqui, ó, quais são? São esses 6, esses são os que têm mais estudos. Podem usar juntos? Todos eles juntos? Podem, mas pode usar um de cada vez. O que é importante? Estar atento na dose. A L-teanina, a dose é de 200 a 800 miligramas. Tomar à noite ou 2 vezes ao dia. Pode tomar uma vez só? Pode. Todos eles podem ser tomados uma vez ao dia. Aqui, ó, o Kava. Kava é, de todos eles, aquele que tem o maior efeito para ansiedade. Todos eles funcionam, mas o Kava é o mais estudado de todos. É aquele que mostra um tamanho de efeito igual ao do lorazepam, que é o Lorax. Só que qual que é o problema do Kava? O problema é que ele tem que ser usado no máximo de 8 a 12 semanas e não pode ser usado porque tem problema no fígado. Porque a partir disso existe uma chance de ter problemas hepáticos. Por isso que eu estou aqui orientando em caráter informativo. Não use essas medicações sem falar com o seu médico, ok? Esses suplementos. Mas o Kava é uma boa opção, tomando esse cuidado. Aqui está na dose, um extrato de 70%, você toma de 70 a 300 miligramas. Por que eu coloco essas doses? Eu sempre recomendo começar na dose mínima e ir aumentando a cada semana, se você não tiver efeito colateral. Eles podem dar tontura, náusea, tem pessoas que vão ter problemas estomacais, tem pessoas que vão ter sonolência, mas se você não tiver, você pode ir aumentando a cada semana, tentando chegar na dose máxima. Passiflora, 500 a 2.000 miligramas por dia. Pode tomar tudo de uma vez? Pode, mas você pode dividir. Camomila, o extrato seco de 1,2%, 250 miligramas, 1 a 2 vezes ao dia. O magnésio, os principais são a glicina e o dimalato.
O lactato é muito estudado também? Também é. O citrato? Também é. Mas os principais que eu indico seriam glicina e dimalato, de 100 a 350 miligramas ao dia. E em termos de óleos essenciais de aromaterapia, a lavanda é a mais estudada delas. São só esses? Não. Nós temos a galfímia, que pode ajudar, nós temos vitamina D, nós temos ômega 3, temos vários outros suplementos, mas esses são os principais. E a ideia é que você converse com o seu médico. Importante. Eles podem ajudar na hora? Podem, porque alguns deles dão um pouquinho de sono, como a passiflora e a L-teanina, mas eles também vão demorar cerca de 1 mês a 1 mês e meio para fazer efeito. E isso é importante você entender. E os suplementos, eles facilitam o treino. Eles sozinhos vão diminuir um pouco os sintomas? Vão, mas se a gente ficar só neles, a chance da ansiedade voltar é alta. Isso é importante entender. Agora, eles podem ajudar? Claro que podem. Então, como que é isso daqui? Eu vou colocar também o passo a passo para parar o remédio e ficar bem. Eu atendo muitos pacientes, eu tenho, enfim, a agenda está realmente bastante cheia e a grande maioria deles vem tomando o remédio. A ideia é que você tem que ter um plano para seguir, porque senão vira um achismo, você se perde e nós não sabemos onde a gente quer chegar. Todo tratamento tem que ter começo, meio e fim. A grande maioria das pessoas não precisa de remédios, mas aquelas que precisam de remédios, nós temos que saber quanto tempo elas têm que tomar, qual que é o objetivo, quando que você tem que parar. Então aqui é um resumo do passo a passo que eu uso, que seriam os protocolos mais estudados no mundo. Claro, conversa com o seu médico. Bom, o primeiro passo é ver se a pessoa está bem, porque às vezes ela chega tomando um monte de remédios e ainda não está bem, está tendo crises, muitos pensamentos, não está dormindo, está evitando uma série de situações, limita a vida dela devido à ansiedade. Será que os pensamentos, as sensações e os comportamentos dela estão controlados? E aí a ideia é sim ou não. Se eles estiverem controlados, opa, a pessoa já fez, né, algum treino para ativação de neurônio, ou seja, ela já colocou terapia cognitivo-comportamental, que é focada nisso? Ela já fez um treinamento de mindfulness? Como é que está o nível de atividade física dela? Como é que está o nível de alimentação, de suplementos dela? A gente tem que fazer. Por quê? Porque senão a pessoa vai tirar o antidepressivo e aí vai voltar. Por quê? Porque o antidepressivo ele é como se fosse um fermento, um cimento que vai ajudar a construir o tijolo para o cérebro ter um circuito de relaxamento natural. Eles são um facilitador, eles não são a cura, eles não são o tratamento. Isso é o erro, tá? Então, se a pessoa está bem, eu tenho que garantir isso daqui, porque senão eu tô tapando, né, buraco de uma goteira, tô colocando ali um monte de fita crepe, de durepox para tratar uma goteira, só que o vazamento não foi consertado. Uma hora aquilo vai estourar de novo. Não adianta eu tirar sem consertar o meu telhado, sem consertar o vazamento. Então você faz esse treino, em geral 8 semanas é suficiente, às vezes menos, e você faz uma retirada gradual, pelo menos ao longo de 4 meses, porque existem muitos efeitos colaterais. Agora, se a pessoa não está bem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que potencializar, a gente tem que melhorar mais. Como a gente melhora? Primeiro, a gente pode colocar uma coisa natural, a gente pode adicionar um suplemento, a gente pode adicionar TCC, que é o tratamento que mais funciona. Então, você vai potencializar. Você pode ajustar a dose do remédio, trocar? Às vezes sim, dependendo do efeito colateral, dependendo de como a pessoa está. Mas é importante que você coloque uma coisa natural que treine essa ativação, porque são aqueles tratamentos naturais que vão de fato treinar os neurônios de relaxamento. Então o objetivo do remédio é servir como um fermento, um facilitador para que os neurônios de relaxamento sejam fortalecidos. Aí você potencializa. É importante que a pessoa mude o padrão de pensamento, sensações e comportamentos e aí a gente retira. Fazendo desse jeito, 90% das pessoas ficam sem recaídas e
sem remédios. Por isso que eu falei na primeira aula que é possível. Não é mágico? Não é mágico. Isso daqui é embasado em conhecimento científico na prática no consultório. Ou seja, seguir esse plano, isso é o caminho para a cura da ansiedade. Isso se você está tomando o remédio. Então aqui, ó, eu gosto dessa imagem, né? Que imagina que o cérebro na ansiedade, ele tá assim, isso daqui é o circuito de relaxamento, né? Ele é uma casa aqui, ó, né, com umas varetinhas aqui, né? Ele é uma casa com uma estrutura muito baixa, o circuito de relaxamento ele tá fraquinho, ó, ele tá se mantendo ali, ó, só com umas palafitas aqui. Aí você dá o remédio, ele é o quê? Ele é essas varetas que estão segurando o circuito de relaxamento, então ele serve para dar o suporte. Então estava sem nada aqui, aí colocou o remédio que são essas varetinhas. Só que aí você tem que construir em volta. Você tem que construir esse seu pilar forte. Por quê? Porque aí pode vir turbulência, pode vir tempestade do mundo, mas aqui, ó, o seu circuito de relaxamento, ele tá aqui, ó, ele tá essa casa forte, né, igual dos 3 porquinhos, né? Então, você construiu uma casa forte, pode vir a ventania, pode vir a tempestade, você pode até sentir, mas você sabe que você tem as estruturas para lidar com qualquer desafio. Então, o remédio, ele é essas varetinhas. Se a gente tira a vareta sem ter construído a nossa estrutura, o que vai acontecer? Isso aqui vai cair e a parte da ansiedade, do alerta vai voltar a ficar intensa. Eu gosto dessa metáfora. Então aqui a gente vai fazer os pilares de relaxamento naturais do corpo. Isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Bom, vamos praticar? Agora que vocês são experts em como tratar a ansiedade, mais até do que a maioria dos psiquiatras, por assim dizer, dos residentes em psiquiatria, vamos falar das técnicas, né? Então a gente já aprendeu várias técnicas, hoje nós vamos aprender mais. Bom, essa técnica ela também vai focar na parte de sensação. Essa técnica eu recomendo quando você está tendo tontura, sensação de desmaio, zumbido no ouvido, formigamento ou sensação de que você está saindo do seu corpo, saindo da realidade. Essas sensações, elas são assustadoras, mas elas têm a ver com um único procedimento, com um único mecanismo, que é a hiperventilação. A adrenalina faz a gente respirar de forma ofegante e isso aumenta o nível de oxigênio no sangue de uma forma tóxica. Pouco oxigênio é ruim? É. Muito oxigênio é ruim também. Então, quando você estiver tendo esses sintomas, o primeiro passo é saber que isso não está fazendo você ter uma outra doença, isso não vai fazer você ter um AVC, isso não vai fazer você enlouquecer. Isso é da hiperventilação e isso não tem como te ferir. Claro, se você já está com a parte clínica toda cuidada e analisada. Então, o primeiro passo, isso daqui é da hiperventilação. Como que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o nível de gás carbônico, diminuir o nível de oxigênio. É o contrário. Aqui, a gente é como se fosse um sufocamento por excesso de oxigênio, certo? Como que a gente pode fazer isso? Tem aquela técnica de respirar no saco? Tem, mas isso não é muito recomendado. Por quê? Porque aí a pessoa ela pode ficar dependente de ter um saco, de ter algo, ela tem que sair do local. Isso faz com que a pessoa se sinta muito ansiosa se ela não tiver como sair para fazer essa respiração. Mas também aumenta o gás carbônico. Uma técnica mais simples que você pode fazer em qualquer lugar é prender a respiração. Isso você pode fazer quando você estiver sentindo esses sintomas. Treina primeiro sem está sentindo, para você ficar familiarizado. E aí você vai puxar o ar, inspirar de forma lenta, encher os pulmões e prender a respiração. E aí você vai manter o ar preso o máximo que você puder. Você pode fazer isso na fila, você pode fazer isso quando você está esperando, por exemplo, alguém te chamar, você pode fazer isso até mesmo numa conversa. E aí você solta o ar bem lentamente, como se você estivesse assoprando um canudo. Você pode repetir isso, espera um pouco, pode repetir isso umas 3 a 5 vezes. Isso tende a normalizar
este nível de oxigênio e gás carbônico e diminuir formigamento, cabeça aérea, tontura, zumbido e sensação de desligamento da realidade ou de desmaio, que tem a ver com a hiperventilação. Aqui, ó, tensão e relaxamento. Como é que funciona? Existe uma técnica que é o relaxamento muscular progressivo, que é uma das técnicas mais eficientes, que eu ensino no treinamento para mentes ansiosas. Esse daqui é uma versão muito curta, tá? Como que funciona? Isso daqui principalmente para pessoas que têm muita tensão física, pessoas com TAG, chega no final do dia, tá com isso daqui tudo tenso. Então, o que eu recomendo é, quando você perceber a tensão, ou você deixa um alarme lá no seu celular umas 3 vezes ao dia, porque às vezes a gente está tenso e não percebe. Como é que você faz? Você vai apertar os músculos da mão bem forte, como se estivesse assim cerrando o punho. E ao mesmo tempo você vai puxar o ar. Então você puxa o ar e aperta os músculos bem forte. E aí você prende por 5 segundos. E aí quando você passar esses 5 segundos, você vai soltar a sua mão e soltar o ar. E aí você vai prestar atenção na sensação de relaxamento. Por que na mão? Para você começar a treinar, porque é mais fácil. Só que se você costuma ter muita dor no ombro, você pode fazer no músculo que você tiver dor. Então no ombro você pode contrair, inspirar, contar até 5 e soltar. Soltar de repente e prestar atenção no relaxamento que vem. E quando você tiver com muita prática, você pode fazer com vários músculos ao mesmo tempo. Então você pode fazer, por exemplo, com a mão, o bíceps e o ombro, contraindo tudo e também os músculos do rosto. E aí solta. E aí você percebe o relaxamento. Isso ajuda muito em tensão muscular, dor no corpo, aquele corpo doído no final do dia. Muitas pessoas com ansiedade têm, principalmente com TAG. Desviando de pensamentos negativos. Aqui, como é que funciona? A gente não vai brigar com o pensamento, a gente já viu que eles brigam de volta, e a gente não ganha essa guerra. Então, a gente vai primeiro notar quando você estiver tendo um pensamento ansioso que te faz sentir mal. Qual pensamento? Qualquer que seja. Às vezes a gente tem esse pensamento como um hábito automático, a gente não percebe. Por exemplo, será que eu vou perder o emprego? Será que ele ou ela vai terminar comigo? Será que o meu filho vai mal nas provas? Será que ele vai ter uma doença? Será que eu vou ficar doente? Esses pensamentos, eles fazem mal para a gente. Esses pensamentos de preocupações que não te ajudam a resolver, ou pensamentos catastróficos te fazem mal. Pode ser um pensamento, eu não vou dar conta, eu sou fraco, eu nunca vou melhorar, eu sou inferior, eu sou ansioso e vou ser para sempre, não tem saída. Esses pensamentos focando em catástrofes, em perigo, eles são da ansiedade e eles te fazem sentir mal. Então quando você está sentindo mal, opa, o que eu estou pensando? É um treino, às vezes você não vai conseguir perceber, mas aí você anota. E aí, uma vez que você anota, você vai falar para você: eu aceito esse pensamento e sei que ele não me faz mal. Por que isso? Você quer mudar? Claro que você quer. Mas se você bate de frente, ele bate de volta. Então, como que a gente tira o poder do pensamento ansioso? O primeiro passo é: eu não vou lutar contra você, mas eu sei que você não pode me ferir. É como se você estivesse num cabo de guerra contra o pensamento. Quanto mais você puxa, mais ele puxa de volta. Como é que você faz para parar com essa guerra? O primeiro passo é tentar soltar o cabo. Isso já faz com que ele te incomode menos. Não vai passar? Não, não vai passar. Tem outras técnicas que a gente precisa colocar em prática, mas isso começa a diminuir o nível de cansaço mental. Então, você fala: eu aceito esse pensamento, eu sei que ele não vai fazer mal, e aí você vai redirecionar a atenção e procurar no seu ambiente, no qual você está, 5 coisas que você gosta. Pode ser, estou aqui gravando com vocês, olha só, tem um quadro ali na parede que eu acho legal, eu gosto. Tem uma planta, eu acho bonito, parece um bonsai. Enfim, tem uma janela aqui que eu posso ver o pôr do sol, bonito. Você vai redirecionar, fala: quais são as coisas nesse ambiente que eu gosto, que eu acho bonitas, que eu acho agradável. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre os tratamentos para ansiedade
e eu vou te apresentar técnicas naturais simples, mas muito eficientes, muito poderosas para que você consiga aplicar no seu dia a dia, obter o controle da sua ansiedade. Agora presta atenção aqui, que eu vou te dar um aviso muito importante. As aulas 1, 2 e 3 vão ficar disponíveis somente até segunda-feira agora, porque é a partir desse horário que a quarta e mais importante aula de toda essa maratona vai ser disponibilizada. Mas, doutor Marcos, se eu já aprendi essas técnicas eficientes, né? Se eu já aprendi suplementos, por que a aula 4 é mais importante? Por um lado, você tem razão. Com o conteúdo que você teve até aqui, você já tem em mãos estratégias eficientes, maior do que a maioria das pessoas tem, para iniciar um caminho livre de ansiedade. Mas, veja bem o que eu falei. O meu propósito é muito maior do que esse. É poder te passar um caminho, mas não só isso. E sim, caminhar junto com você. Em apenas 4 aulas, é inviável, é impossível eu transmitir o que os meus mais de 12 anos de experiência, que a medicina me proporcionou para você. E é por isso que na quarta aula, além de te explicar mais sobre os tratamentos naturais, eficientes para a ansiedade, eu vou apresentar o método Calma, o método que eu desenvolvi para tratamento da ansiedade sem remédios e o treinamento completo para mentes ansiosas. Com treinamento, você vai ter um arsenal de técnicas, de ferramentas, de estratégias para sempre que precisar. Sempre que estiver passando por uma crise de ansiedade, você vai saber exatamente o que fazer. E por que eu posso afirmar isso com tanta certeza? Bom, porque só na primeira turma de 2021 foram mais de 2.000 pessoas decididas a viverem a vida que elas verdadeiramente merecem, sem preocupações desnecessárias, sem medos, sem inseguranças, sem crises de ansiedade, com mais autoestima, com mais segurança, com mais confiança nelas mesmas, com mais prazer na vida. Esse número todo me deixa muito orgulhoso. Por isso, eu gosto de compartilhar com você, porque eu sei que jamais seria possível atender esse número de pessoas apenas no meu consultório, ia demorar muito tempo. E essa foi uma das razões para que eu desenvolvesse o treinamento para mentes ansiosas e ele ser um treinamento totalmente online, para que a gente possa mudar toda a ansiedade, desarmar a ansiedade da população brasileira. Agora você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber se esse treinamento é para mim? Bom, é muito simples. Se você deseja, de uma vez por todas, assumir o controle da sua vida, ter mais confiança no seu trabalho, nos seus relacionamentos, diminuir os sintomas físicos da ansiedade, para ter uma vida com mais tranquilidade, com mais leveza, com menos irritabilidade, com menos estresse, com menos cansaço e não depender mais de tantos medicamentos para se sentir bem, tenha certeza, o treinamento é para você. E o mais interessante, você pode aprender isso no conforto da sua casa através de um treinamento online desenvolvido por mim, que tem experiência prática e teórica, que já senti na pele o quanto que a ansiedade pode ser prejudicial. Se você tem disposição para se tornar um agente transformador da sua própria vida, você entende que não existe um momento perfeito para isso, mas sim uma ação, uma atitude que transforma cada momento em uma oportunidade para grandes mudanças. Se você tem esse entendimento, o treinamento é perfeito para você. Agora, o treinamento não é para pessoas que acham que ansiedade é frescura, que não sentem que a ansiedade está atrapalhando, que não tem problemas nos relacionamentos, nas conquistas, que acha que a ansiedade não é um problema na vida delas, ou para aquelas pessoas que não querem, na verdade, se ver livre da ansiedade, que estão satisfeitas com como elas se sentem e com as medicações. Ou seja, a linha entre o treinamento ser ideal ou não para você está justamente na forma como você enxerga as oportunidades que surgem na sua vida e está em como você percebe o mal que a ansiedade está te causando. Sabe quando você está passando por uma crise de ansiedade, você tem aquela sensação que não vai passar nunca? Por que isso volta a acontecer?
a primeira coisa que vem na sua cabeça é recorrer a um remédio, a um Rivotril sublingual, a um Alprazolam, a um Lexotan, a um Diazepam? Bem, no treinamento você vai ter tantas ferramentas, não só nessas técnicas, mas você vai conseguir desarmar as crenças e as ações, você vai criar novos hábitos que você não vai ter mais essa necessidade, você vai ter estratégias tanto para sensações, para pensamentos, estratégias para atitudes que você pode aplicar no lugar desses remédios. Você vai ter a confiança que você mesmo tem o seu próprio relaxamento dentro de você. Agora, para não me alongar muito, eu vou explicar como vão funcionar as inscrições para o treinamento. Na próxima aula, segunda-feira, eu vou falar detalhadamente sobre todos os módulos, todos os conteúdos, os presentes, os bônus e sobre as formas de pagamento. O que eu preciso te adiantar é o seguinte: eu abro novas turmas desse treinamento apenas 2 vezes por ano. As vagas são extremamente limitadas, elas são muito disputadas. Tem muita gente que já conhece esse treinamento, não conseguiu entrar na turma de janeiro e que já reservou o seu lugar para essa turma agora. Claro que a gente dá prioridade para essas pessoas. Isso significa que pelo número de vagas que nós temos disponível, o número de vagas que nós conseguimos atender no treinamento, os lugares para essa nova turma, eles devem se esgotar muito rápido, muito mais rápido do que o previsto. Então, se você está aqui, é porque você decidiu que a partir de agora você vai iniciar uma mudança positiva na sua vida. Então marca na sua agenda, ativa aí o despertador, o lembrete, não se esqueça. A 4ª e última aula da Maratona Viva Livre da Ansiedade vai ser disponibilizada na segunda-feira, assim como as inscrições para o meu novo treinamento para mentes ansiosas. Eu recomendo que você permaneça no grupo de WhatsApp e caso você tenha saído, entra novamente. Basta clicar no botão que está aqui embaixo dessa aula, porque no grupo você vai ter acesso a bônus exclusivos e receberá informações importantes em primeira mão. Lembre-se de aproveitar para compartilhar a maratona com amigos, com conhecidos. É a última chance antes das aulas saírem do ar. E claro, deixa aqui o seu comentário abaixo dessa aula, se você deseja iniciar essa nova jornada comigo. Eu deixo um grande abraço para você e até o tão esperado dia. Olha, o processo do curso, para mim, está sendo muito esclarecedor. Tenho conhecido muitas coisas através do curso, muitas lives que o doutor fez também, esclareceu muito a minha mente. Eu aprendi a controlar os meus pensamentos. Não é fácil. Confesso que não é fácil, né? É importante, né, falar isso, porque às vezes é como a gente fala, né? Às vezes quem tem ansiedade tá vendo e fala, poxa, ele consegue, então tem que controlar, é só fazer isso. Não, você tá conseguindo, mas assim, a gente vai treinando, tem um passo a passo, tem a gente fazer isso, depois o outro, porque senão a pessoa ela vai tentar, quando tá ansiosa, falar, então tem que controlar, e ela não consegue, ela vai ficar mais ansiosa. Então a ideia é só para ficar claro que você tá fazendo esse passo a passo, você tá seguindo ali o percurso, você tá colocando Sim. em prática, né? Não, exatamente, aquilo que o senhor falou, né? Fala no curso também, eu estou preenchendo todos os dias a apostila, estou fazendo as minhas caminhadas, né? O pensamento, ele é aqueles carrinhos, né? Aqueles táxis amarelos que a doutora fala também, né? Ele vem, a gente percebe, deixa ele passar.